pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástica na Real. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Bárbara Machado e hoje a gente está gravando sem a nossa amiga e parceira, Irene Dyer, que não pôde estar conosco na data de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma cirurgia muito polêmica, que são os implantes mamários. Pois é, muitas pacientes colocam os implantes mamários, às vezes impulsionadas por modismo, sem necessariamente terem, digamos, um volume mamário diminuído. E vão muito pressionadas pela mídia, né? Aquelas pessoas que são referências de beleza. E da mesma forma, o explante também ganhou muita moda, né? Muita aceitação recentemente. E muitas vezes não porque a paciente queira retirar, mas porque às vezes algum incômodo começa a acontecer, né, Gisela? Nós sabemos que a cirurgia do explante mamário ele pode causar vários problemas estéticos, né, e psicológicos para o paciente. E para detalhar sobre essa cirurgia, nós chamamos o presidente da nossa regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Bruno Reckenhoff, que vai nos falar sobre a cirurgia do explante mamário, e a querida Luana Uchoa, que vai falar sobre a alegria de ter tido o implante mamário e também os dissabores de sofrer a cirurgia do explante. Ela é terapeuta Theta Healing e palestrante. Bom, a gente vai começar então, Bruno, com você. A gente nota um grande volume de procura, né? Até diria que deu uma certa reduzida na nossa percepção dentro do consultório, de busca pela cirurgia do explante mamário. Então, assim, uma indicação para a gente, por que você acha, na sua concepção, que isso aconteceu? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui diante de grandes amigas e grandes cirurgiãs falar nesse podcast. Bom, existem algumas indicações. Os pacientes acabam procurando o cirurgião plástico por algumas questões. Seja por a paciente não estar satisfeita com a prótese, né? Colocou a implante por um impulso e acabou não ficando satisfeita. Ou às vezes porque deu uma contratura, a paciente está sentindo dor, então não quer mais aquela prótese. A paciente ficou mais velha, já está com uma certa idade, não quer mais a prótese, não quer trocar a prótese no futuro, né, ter necessidade de se trocar, e seja também pela doença do silicone ou a sindromiase, que são algumas características, algumas doenças que estão se falando cada vez mais e a paciente tem procurado por conta disso também. Você está falando aí na doença do silicone, na sindromiase, né? E eu lembro que a gente começou a discutir muito disso, né, Gisela, nos congressos. Gisela é uma grande pesquisadora também de implantes mamários. E, assim, muitas vezes, teve uma vez que eu li sobre um trabalho, e é interessante a gente relatar isso, que eu não me lembro se era um coreano, em que ele relatava pelo menos 400 sintomas. Se a pessoa tem um desses sintomas, e eu ria, porque eu falava, eu não tenho prótese, então eu estou dentro dessa sindromiase sem ter um implante. O meu temor, às vezes, quando eu olho a paciente, é que ela venha sugestionada, porque hoje a mídia social faz uma grande pressão, tanto para um lado, né, de aumento, quanto para o lado da redução. E a gente nota muito essa questão que a gente falou no início do modismo, né? Qual o percentual que você estima de pacientes que eventualmente realmente necessitam ou vão se beneficiar e as outras que vêm pela pressão social? Pois é difícil quantificar isso, porque o paciente procura a gente já com o próprio diagnóstico, né? Às vezes o paciente chegou na internet, vê nos grupos de apoio ao explante, então ela já chega para a gente já com o diagnóstico já feito por elas mesmas. Então é difícil a gente quantificar e fazer um diagnóstico certo, porque, como você mesmo disse, são inúmeros sinais e sintomas que a gente muitas das vezes são inespecíficos, né? O paciente relata queda de cabelo, perda de memória, cansaço, enfim, são muitos sintomas que são muito inespecíficos e pode ser qualquer coisa. Pode ser a doença do silicone? Pode, mas pode também não ser. Então, o paciente já chega com a certeza de que quer fazer aquilo. Então é difícil a gente saber o que realmente é. Eu até falo uma vez, uma das primeiras pacientes que me procuraram para fazer esse implante, chega e fala assim, doutor, eu tô com todos os sintomas. Eu falei, mas olha só, eu não tenho prótese e eu tô ficando careca, eu vivo cansado, com sono e tô engordando. Ela ficou um pouco assim, com raiva de mim, mas acabou operando depois. Mas é aquela coisa, você tem que tentar diagnosticar, tentar ver o que realmente o paciente quer e
A doença do silicone, ela é muito discutida além de tudo, cientificamente ela não é muito comprovada, né? Então, nós sabemos que os artigos mostram que esses sintomas existem, mas que são totalmente inespecíficos e que não tem nada que prove que ela exista realmente. O que você acha, por exemplo, que essa presença nas mídias sociais que existe, né, que as pessoas falam sobre isso, podem induzir na cabeça dos pacientes para a realização dessa cirurgia? Porque é uma doença que não existe e é uma cirurgia que eu também faço bastante, mas que eu vejo que depois de um certo tempo esses sintomas eles voltam, que é o que é descrito, é o que eu falo para os pacientes. O que você pensa sobre isso? A internet hoje em dia tem dois pesos, né? É muito bom para muitas coisas e ruim para algumas coisas também. Então, ao mesmo tempo que o paciente consegue ter informações que são esclarecedoras, que a paciente consegue chegar com vários diagnósticos de qualquer outras doenças, o paciente também pode ser influenciado pela internet. Então, é complicado isso. Óbvio que tem uma certa influência das mídias sociais, das redes, e existe isso. Agora, eu observo muito que tem alguns pacientes que operam e melhoram realmente. Tem um percentual razoável que melhora. Outros melhoram e depois volta a piorar. E outros não melhoram. Então, você tem que esclarecer o paciente isso, que você tem essas opções de melhora e de não melhora. Né, a questão de você é o livre-arbítrio, né? Para a pessoa entender que ela pode não estar mergulhando no mundo ideal, que é retirar e ser a solução dos problemas dela, né? Luana, muito obrigada por ter vindo, né? Na verdade, eu vou mudar um pouquinho, porque a gente vai entrar depois no detalhamento de algumas coisas técnicas aqui, e a gente vai entrar um pouquinho na questão da tua história, mas eu tinha uma primeira pergunta para fazer para você. A questão de mídia social, você acha que ela empurra a paciente tanto para um polo quanto para outro? A pressão social faz uma diferença? Você, como terapeuta, você percebe isso? Não estou falando da Luana, porque a gente vai discutir o seu caso, né, especificamente. Muito obrigada, uma honra estar aqui com todos vocês. E sim, eu percebo muito isso, que a pressão social influencia muito na decisão das pessoas, né? Muitas vezes as mulheres, principalmente, acabam agindo de acordo com o que o homem quer, ou de acordo com o que os filhos querem, ou de acordo com o que a mãe quer, e não de acordo com o que ela quer. E aí entra a sociedade dentro disso, né? Ela acaba agindo de acordo com o que a sociedade quer, né? Muitas vezes não age de acordo com a própria essência. Não é com a própria sensação, por decisão própria, né? Sim. E você nota, assim, uma pressão maior. O Bruno falou uma coisa muito interessante, que é a questão da paciente mais velha, que não quer se obrigar a pensar numa cirurgia futura. Mas eu noto que nas pacientes mais jovens já tem essa cobrança, né, Gisela? Já vem, porque eu não quero ficar com isso no meu corpo, como se ter o silicone fosse um componente de algo ruim, quando na verdade pode ser parte de uma conquista, né? Seja pessoal ou não. E aí eu queria que você falasse assim, fizesse um relato breve da sua história pra gente. Tanto da colocação, da alegria da colocação, quanto da decisão do explante. Tá. Então, eu decidi colocar o silicone em um momento da minha vida que eu estava me sentindo muito insegura. Eu estava me sentindo muito insegura, principalmente em relacionamentos, ou seja, em relação ao homem. Quando eu coloquei o silicone, eu confesso que nada mudou em relação ao homem. Eu continuei sendo rejeitada. Mas eu, Luana, me senti muito segura. Né? O silicone traz essa confiança. O empoderamento. Então, para mim, foi importante. Foi realmente muito importante. Inclusive, foi uma época da minha vida que eu ganhei muito dinheiro. Eu realmente fiquei empoderada, me senti mais confiante, fiquei mais empoderada. Mas, em relação ao homem, continuei sendo rejeitada. Fiquei 12 anos com silicone, me senti super bem. Quando eu decidi fazer o explante, isso aconteceu, na verdade, mais por um motivo emocional do que um motivo físico, porque fisicamente eu gostava do silicone, sempre fiquei muito feliz com o silicone. Mas chegou em uma fase da minha vida que eu decidi que eu não ia ter mais relacionamentos difíceis.
E com isso, eu percebi que o importante naquele momento era olhar para dentro de mim e ver exatamente o que eu estava buscando no outro, né? Por que eu estava seguindo naquela direção. E a maior virada de chave nesse momento foi compreender que o mais importante ali seria não querer mudar o outro achando que ele era o motivo do meu sofrimento. Então eu mergulhei dentro de mim, porque na verdade certamente era algo que estava dentro, mas que a gente precisa de alguém fora para representar aquilo que está aqui dentro. Então eu mergulhei dentro de mim, comecei a estudar o Theta Healing, junto com tudo que eu já estudei, né, relacionado a terapias. E com isso eu encontrei realmente a raiz do problema que estava me deixando insegura lá atrás, que foi o motivo pelo qual eu coloquei o silicone. Encontrando a raiz do problema e curando isso com as técnicas do Theta Healing, eu me libertei de tudo aquilo que estava me impedindo de ser eu mesma. Naquele dia eu falei, vou retirar o silicone, não está fazendo mais sentido para mim. Então, por um momento fez muito sentido, foi muito importante, mas ali, quando eu curei essas rejeições que eu vivi na infância, eu me libertei e vi que não fazia mais sentido. E me senti super bem com essa decisão. Fiquei muito feliz mesmo. É uma decisão difícil, né, Gisela? Porque como é que está no teu consultório, assim, as pacientes buscando muito o explante ainda? As pacientes buscam muito, mas no auge da pandemia teve um boom de explante, agora diminuiu. E o que eu vejo também é a presença de vários pacientes querendo tamanhos menores, inclusive, né? O que, aliás, facilita para uma possível decisão no explante mamário futuro. Quanto maior o implante, mais aquilo vai afinar o parênquima mamário, né? O tecido mamário, e pior vai ser depois para você realizar o explante, principalmente para quem tem a hipomastia, para quem não tem a mama, né? E, Bruno, como é que você realiza isso? Quer dizer, o paciente ele aceita bem as cicatrizes? Porque o paciente ele pensa, quer dizer, eu botei o implante, agora eu vou tirar e vai voltar tudo a ser como era antes. Quer dizer, minha mama vai voltar ao meu passado. E não é isso que acontece. Como é que isso funciona no consultório? Como é que você explica isso? E qual é a aceitação desses pacientes para uma cirurgia muitas vezes mutilante? Porque uma paciente, por exemplo, como a Luana, ela não tem gordura, né? Quer dizer, a gente utiliza muito a gordura em vários planos para poder reconstruir a mama. Como é que você lida com isso com o paciente? Quer dizer, das cicatrizes, a aceitação deles e até depois a aceitação de ter retirado o implante, quer dizer, conviver sem as mamas praticamente. A paciente já procura o consultório já com praticamente todas as informações. Então, elas já sabem que a cicatriz vai ser maior, que de repente vai ter que fazer a cicatriz em T, se o paciente já tiver uma flacidez. Então, elas normalmente ficam muito satisfeitas, mesmo com as cicatrizes maiores. Elas mesmo não sendo mamas menores, não sendo mamas tão bonitas quanto com o implante, elas ficam satisfeitas. Elas querem ficar livres do implante. Para elas, o mais importante é isso, ficar livre do implante, seja o que for. Se vai ficar com cicatriz ou não, o importante para elas o mais importante é isso. E naquelas pacientes que realmente não tem mama nenhuma, não tem gordura e que não tem muita solução, como é que você age? Você tenta induzir o paciente a manter algum tipo de implante ou você somente retira e... Atualmente eu não tento convencer o contrário. Uhum. O paciente já chega decidido. Então, se o paciente quer fazer o explante, eu falo, tudo bem, vai ficar assim. Eu falo duas opções de reconstrução, vamos dizer assim, né, da mama, e o paciente escolhe junto comigo. Então, se a paciente tem gordura, eu falo para ela, a gente pode fazer a lipoesthesia para poder ganhar um pouco mais de volume. Não vai ser a mesma coisa da cirurgia do implante, não vai ficar o mesmo volume. Mas tem essa opção. Se a paciente já tem uma flacidez maior, a gente pode optar pela reconstrução com a mastopexia, seja em T, seja em L. Então, a gente dá as opções para o paciente escolhe junto comigo. O meu receio, sabe, ouvindo isso assim, quando as pacientes entram,
às vezes, uma coisa que eu tento conversar com as pacientes para ter certeza da decisão que ela está tomando, né? Exatamente para ver se ela não está impulsionada por alguma outra razão que não seja ela mesma, que a Luana falou muito corretamente, porque às vezes a pressão é muito grande das pessoas, né? No sentido, tira esse implante, para que vai ficar com isso? E às vezes a pessoa não tem incômodo nenhum, né? E o implante está ali quieto. Então, às vezes eu tento aconselhar, olha, como você não tem sintoma nenhum, tenta usufruir o máximo possível desse seu tempo com o implante, deixa entrar a menopausa, que é uma fase em que a gente tem uma reabsorção de parênquima, ou às vezes até uma proliferação mesmo no tecido gorduroso ali, ganha um volume extra, e aí você fica até mais fácil fazer uma reconstrução, né? Mas o grande medo que eu tenho, porque por mais que não seja uma cirurgia com uma característica estética, na essência da palavra, a paciente no final vai se incomodar com a cicatriz. O grande problema na mamoplastia, seja ela qual for, né, de implante, né, o implante não, quando vai só colocar o implante, é exatamente que você vai deixar uma cicatriz que pode ser uma cicatriz hipertrófica, pode dar um queloide, e eu sempre falo para a paciente, não adianta ter raiva do médico, porque ninguém quer chegar ali e deixar uma assinatura, é porque infelizmente você depende da cicatrização acontecendo de forma contento. Aí vai minha pergunta assim, o que a paciente que vai se submeter ao implante, ou até para os colegas que vão passar para esse tipo de paciente, qual é a complicação que você mais percebe ou que você mais adverte a paciente que pode acontecer? A complicação maior aí seria, né, de qualquer cirurgia, hematoma, pode dar seroma, porque é um espaço que está vazio ali. Então, dá seroma, você tem que ficar puncionando de tempos em tempos. Mas a queixa maior é a mama ficar pequena. Que aí você depois pode propor fazer outras lipoenxertias. Na lipoenxertia pode dar cisto, cisto oleoso, pode dar liponecrose. Então, as complicações maiores seriam essas mesmo. A cicatriz em si não é um fator preocupante. Normalmente o paciente não reclama. E o paciente, por exemplo, ele fez o explante, qual o índice? Por exemplo, o paciente ficou satisfeito e depois ele não retorna, ou pelo menos eu vejo alguns pacientes que, quando vão colocar um top de ginástica, por exemplo, que o top ficava mantido ali, que agora ele vai ficar achatado, quer dizer, qual é o índice de insatisfação nesse ponto? Eu já tive uma paciente até que ela quis tirar, a mama estava linda, não tinha absolutamente nada, ela quis tirar o silicone, eu retirei, fiz gordura, ficou até muito bonita a mama, mas ela se queixava desse achatamento quando tinha alguma coisa que fizesse pressão, porque gordura não é um implante, que é uma situação mais rígida, né? E qual é a incidência? Esses pacientes pedem para colocar novamente o silicone, e aí como é que você conduz isso? A gordura ele não dá a projeção do implante, ele só ganha o volume, ele só ganha o volume. Então, eu vou te dizer que mais ou menos 10% dos pacientes procuram para fazer uma segunda lipoenxertia, porque não está satisfeita com o volume da mama que ficou, então acaba querendo fazer um pouco mais de lipoenxertia. Agora, de todos os pacientes que eu operei, uma só que voltou para fazer o reimplante. E é aquilo que eu falei, as pacientes elas querem ficar livres daquilo. E aí essa paciente que voltou para fazer, ela falou assim, olha, eu tinha um monte de sintoma, eu operei achando que ia ficar sem nada e não melhorou nada. Então, para ficar com sintoma ou sem sintoma, eu prefiro ficar com peito. Então ela voltou para colocar. E eu tenho uma outra paciente também, que é halterofilista, não tinha nada de tecido, nada. Ela não tinha nem de onde tirar gordura. Então ela fala assim, eu não estou satisfeita com a mama, porque eu tenho uma mama pequena, mas eu estou satisfeita com a retirada da prótese, do explante. E ela fala assim, olha, vou tentar ganhar um pouco de peso, mas ela é halterofilista, então ela não vai ter gordura de onde tirar. Mas, ao mesmo tempo que ela não está satisfeita, ela está satisfeita. Não é nem você, assim, como paciente, né? Qual foi o seu maior medo? Tomei a decisão. Qual era o seu maior medo? No explante? No explante. Olha, eu confesso que eu não tive medo. Mas, assim, eu fiquei preocupada,
né? Se ia ficar bonito, se não ia ficar, como é que ia ficar na roupa. Eu pensei muitas vezes nisso, né? Como que vai ficar? Mas... E assim, ainda tô me acostumando também, né? Eu olho no espelho, eu ainda tô me acostumando, mas eu acho mais elegante também. Então, assim, é aquele costume que eu tenho que perder mesmo, porque eu acho muito mais elegante o peito menor do que o peito que eu tinha antes. Mas eu realmente não senti muitos medos, era mais realmente assim, como que a dúvida, né? A gente sente medo do que vai acontecer, né? Do futuro, de como vai ficar. Então era mais a dúvida, né? De como que ia Que ficar. é o paciente ideal, né? Quer dizer, que ele já vem tão decidido que qualquer cirurgia é bem recebida, né? É bem recebida tanto pelo paciente no pós-operatório, até pela a natureza, tudo, né? Quer dizer, a decisão é a melhor coisa e que você não sente nada, não sente dor, tudo cicatriza bem, tudo fica ótimo. Eu falo que sempre que o paciente vem muito motivado para a cirurgia, ele tem certeza do que ele quer, Sim. né? A cumplicidade com o cirurgião fica muito mais fácil, né? Esse entendimento mútuo, Sim. porque às vezes a gente tenta penetrar no universo da paciente e entender desde motivação, que você colocou a sua para a gente muito claro, né? Porque a gente tem tanta motivação, eu quero um peito, quero um tamanho, quero não sei o que, e de repente a pessoa se vê desprovida do volume e hoje a gente tem os dois lados, né? A pessoa que vai estar mais sequinha e gente que quer ter as formas mais sinuosas, né? E hoje você colocou que você está digamos, se acostumando com a nova imagem. Mas houve algum momento em que você olhou e falou assim, nossa, perdi um pouco da minha ou feminilidade ou sensualidade em função de ter tirado um volume mamário? E aí eu não estou falando nem de prótese, eu estou falando de uma redução mesmo do volume, de algo que simbolicamente, né, é muito importante para a identificação, né, como mulher. Sim, confesso que realmente em algumas roupas eu não estava me sentindo muito feminina, né? Roupas mais coladas, assim, mais justas. Eu não estava me sentindo tão feminina quanto eu me sentia antes. Eu confesso que essa parte realmente eu ainda estou me acostumando. Mas, no geral, eu ainda me sinto bastante feminina. Mas realmente, em determinadas roupas, eu ainda me assusto um pouco. Um pouco, né? Sim. E Bruno, assim, você acha que essa tendência vai ser aumentar com o futuro ou vai estabilizar? Porque a Gisela estava falando dessa questão, né, da doença do silicone, síndromiase. A gente viu com o BALCL, né, que houve aquele boom, todo mundo, meu Deus, eu posso vir a ter um tumor por causa da prótese de mama, quando na verdade a gente entende que as coisas podem coexistir, né? Sim. Eu queria que você comentasse o que você acha nesse sentido e também que Gisela comentasse um pouco sobre os trabalhos, o que ela vê, né, com relação a essa pesquisa do silicone, né, do comportamento do implante no corpo. Eu acho que tende a aumentar, mas não ficar ao mesmo nível do implante. Eu acho que tende a aumentar porque muitas mulheres, e não só mulheres, homens, têm mudado o estilo de vida também. Então, tem muito esse de querer natural, não querer nada artificial, não querer nada no corpo, de não quer DIU de Mirena, não quer implante de hormônio, que é tudo mais natural. Então, eu acho que tem uma tendência de querer tudo mais natural agora. Então, eu acho que deve aumentar e depois estabilizar, mas não deve chegar ao mesmo nível do implante. Mas você acha assim, a busca por implante, como é que está na tua prática diária? Na minha prática é bem menor. É menor do É que a do menor. O explante? paciente já sabe que eu faço muito explante. Entendi. Então, como Você não é busca- virar referência, mas como eu fiquei referenciado nos grupos, isso é, a partir do momento que eu operei uma primeira e me falou que foi bem sucedida, ficou bem nos grupos de silicone, então elas acabavam me indicando. Então, uma vai passando para a outra. Não é que eu seja especialista em explante. Todo mundo aqui sabe fazer um explante muito bem feito. Mas acabo virando referenciado. Então, as pacientes acabam me procurando menos para colocar prótese do que para fazer o explante. Para fazer. E para você, Gisela? Bom, eu tenho todo tipo de cirurgia, né? Eu tenho pessoas que procuram por explantes, outras que eu contraindico até o explante, por achar que o momento da paciente não é aquele. Mas atualmente tem
é o que eu falei, pessoas procurando com implantes menores, volumes menores, mas procurando para fazer implante, sim. A pessoa que não tem mama, que não desenvolveu mama por aquele ou outro motivo, a gente tem que pensar também na reconstrução mamária, que são pessoas que retiram a mama por doença e que precisam da colocação do implante. Então, é uma, digamos assim, uma presença forte na minha clínica a colocação de implante, tanto no paciente, como a Bárbara falou, de menopausa, que a mama fica lipossubstituída e a mama cai, ela larga, então o paciente quer adquirir um pouco de volume, um volume menor, quer dizer, até reduzir a mama e colocar o implante, como também paciente jovem que não tem mama, quer dizer, não tem mama nenhuma, não tem como, vai botar uma mama pequena e nas reconstruções mamárias para substituir, ou pacientes que fizeram radioterapia, que tem contratura, enfim, uma infinidade de casos, né, para colocação. Mas você sabe que é muito interessante a gente ouvir isso, né? Que cada um tem um consultório com um movimento e uma demanda diferente, né? A minha tendência, não é assim, eu não levanto a bandeirinha do silicone para todo mundo, não. Mas a minha tendência é exatamente entender esse momento da vida da pessoa. E as pessoas já me procuram para mama, às vezes redutora, e até nessa, às vezes eu indico o implante para manutenção de resultado, porque às vezes a pessoa leva tantos anos, como Luana levou, né, 12 anos com o implante, estava feliz, e a pessoa leva tantos anos para tomar a decisão de ganhar uma cicatriz e trocar por uma mama, que a gente tenta dar a melhor forma com a cicatriz dentro do possível que cada corpo permita, né? E cada um precisa desse tempo, né? De olhar para o próprio corpo, perceber as alterações que vão acontecendo e as alterações que foram benéficas e ela quer preservar e aquelas que ela quer tirar mesmo, né? Digamos, eliminar da vida delas. O que nós vemos atualmente, principalmente nessas mamas redutoras ou uma mama que tem menos volume e que precisa retirar um pouquinho do conteúdo e colocação do implante, é a possibilidade da cicatriz reduzida. Então, quer dizer, pode-se fazer tanto uma cicatriz, um T reduzido, que é o que eu gosto mais, ou um L, quer dizer, enfim, tem uma infinidade de técnicas para que nós possamos fazer quando se utiliza o implante. Então, eu acho uma vantagem a utilização do implante em determinados pacientes, porque com isso você consegue reduzir mais a cicatriz. E por conta dessa discussão toda de implante, explante, da possibilidade de reação, eu fiz vários trabalhos, quer dizer, o meu doutorado é baseado em superfície de silicone, eu fiz doutorado na UERJ, e meu pós-doutorado no comportamento desses implantes ao longo de 1 a 25 anos, quer dizer, o que acontece com o implante, tanto com a superfície do silicone, quanto com a reação cicatricial peri-implante durante um período de 25 anos. Então, quer dizer, o que podia acontecer com o paciente. E estudei as superfícies que menos dariam contratura capsular, que é um problema também que eu vejo os pacientes até mais velhos procurar um paciente de 70 anos e falar, não quero mais fazer cirurgia, tive uma contratura e quero retirar esse silicone. Então, justamente, esses meus trabalhos, que foram publicados em revistas de alto impacto e tudo, são trabalhos para que eu pudesse entender. Eu digo que o meu doutorado foi, digamos assim, quase que egoísta, que eu queria entender o que eu estava usando, se era seguro, se não era seguro, acreditando menos até no que tem na literatura médica, mas querendo saber dos resultados e do que eu estou causando, se eu estou causando algum problema para o paciente. E nesses trabalhos, o que eu pude ver é que, ao longo do tempo, quer dizer, essas reações elas são muito baixas, quer dizer, você tem pouca reação ao silicone e que é um material muito seguro, né? O silicone ele é um material muito seguro, ele pode ser utilizado e que esse boom de realização de explante ou do desejo do paciente realizar explante tem muito realmente a ver com mídia social, essa impressão que eu tenho, pelo menos com as minhas pesquisas. Nós fizemos tanto questionário para saber a satisfação do paciente, trabalho em rato, todo tipo de trabalho, né? Trabalho humano, para que eu pudesse ter realmente conclusões sólidas sobre isso. E o que você pensa, Bruno? Assim, eu sei que tem essa parte toda da mídia social, mas o que você pensa quando começou a acontecer isso na sua clínica? Eu sei que você falou que o primeiro paciente procurou e tudo, mas cientificamente, o que você pensou da realização disso?
No início eu não acreditava muito. Tanto é que eu cheguei para a paciente e falei, olha, tem tudo isso e não tenho nenhum implante. Mas com o tempo eu fui estudando, como a procura foi aumentando, eu tive que me embasar de alguma coisa também. Então procurei artigos de reumatologia, de imunologia e vi que tinham alguns fatores que realmente desencadeavam alguma resposta autoimune. Né? Aí seria a síndromiase, que é diferente da doença do silicone. A síndromiase, então, é uma doença autoimune que é induzida por algum adjuvante. Então, eu fui vendo que realmente tinham algumas coisas que causavam algum problema, né? E uma delas é o silicone. Mas realmente, no início, eu não acreditava muito, não. E hoje em dia, como eu vejo que algumas pacientes realmente melhoram depois que fazem o explante, então eu já consigo ver alguma correlação com o silicone, sim. Mas tem que ter mais estudos, com certeza. Você estava falando da síndromiase aí, para a gente dar uma conceituada, né, sobre o que seria a diferença, né, entre a doença do silicone e a síndromiase. Porque eu percebo, como a Gisela comentou, né, o que eu notei? Um boom exatamente quando a gente começou a falar do BALCL. Né? Que é um tumor que pode acontecer na cápsula ali do implante e que, monitorado e removido, a paciente está curada, ok, e de repente houve um pânico inicial e hoje a gente vê que os casos relatados, né, ao redor do mundo são muito poucos e você já não vê mais, né, aquele volume de pessoas que a gente via antigamente falando sobre essa situação, né, sobre o BLCL, não com a mesma preocupação. Então, eu queria que você falasse assim, porque a gente tem o público leigo também assistindo, a diferença entre a doença do silicone e a síndromiase, e se você acha que, eu concordo com a Gisela com relação à segurança, né, do uso do silicone, porque a sílica é a partícula mais disponível na fase da Terra, a gente tem contato com ela o tempo todo e não desenvolve, em geral, alergias, né, ou reações imunológicas a ela. Então, eu queria que você conceituasse para a gente, pontuasse isso aí. A síndromiase é uma sigla, né? É uma doença autoimune induzida por um adjuvante. Então, pode ser o silicone, pode ser uma vacina, pode ser o alumínio. Então, qualquer coisa que a gente coloca no organismo, o organismo faz uma reação àquele produto e ele faz uma doença inflamatória ou autoimune. Então, acaba desenvolvendo alguns sintomas desencadeados por esse adjuvante. E a doença do silicone, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas que são esses 40 e tantos, que são muito inespecíficos. Então, na verdade, é só um conjunto de sinais e sintomas, que aí ele acaba se enquadrando como uma doença do silicone, mas que não é realmente uma doença, mas é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a diferença de uma coisa para outra é basicamente isso. Entendi. Porque, na verdade, assim, muita gente que tem essa questão autoimune, quando você vai pesquisar, né, de síndromiase, tem lá, ou às vezes, uma tireoidite Hashimoto, tem algumas outras coisas, algumas alterações imunológicas que não necessariamente, né, relacionadas ao implante em si. Muitas vezes eu me questiono se a síndromiase às vezes não está nem relacionada, a gente mergulha o implante, joga um antibiótico, às vezes as partículas que a gente inadvertidamente às vezes coloca em contato com o paciente que não o silicone em si, né? Tanto que aquela coisa da antibiótico terapia tríplice, quando a gente vai fazer a imersão de silicone, né, para fazer a prótese, eu já me questionei, tem gente que pega o iodo, né, o sabão e passa ali, coloca no paciente e fala, nossa, se eu tiver alergia a iodo, eu posso fazer desenvolver uma reação ou não? Como é que é a sua rotina, vamos dar aí, para colocar o implante? Tá? Você tem algum cuidado tentando prevenir alguma reação imunológica de futuro? Que seja a contratura capsular? Você faz alguma coisa diferente? Assim, com relação à contratura, eu tento fazer aqueles 7 pontos do Terex, né? Então, fazer o mais estéril possível, usar antibiótico na loja, passar o clorexidine em volta na pele. Então, eu uso de alguns artifícios para tentar a contratura. Agora, com relação à doença autoimune, não tem como você prever que o paciente vai ter a doença autoimune, se vai ter realmente alguma coisa, então é difícil você... E você não tem como prevenir isso. E nem chegar ao diagnóstico também, porque você não tem um diagnóstico, não tem um exame que você comprove que você vai ter a síndromiase, por exemplo. E você, Gisela, o que você faz de rotina? Eu faço os 14 pontos, né? É a única coisa que às vezes eu uso dreno,
que eu acho importante, que eu acho que faz diferença, o débito do dreno é importante. Então, eu uso aqueles 14 pontos de proteger a areola com uma fita específica, PET. né? É, e todo antibiótico e tudo, mas eu não mergulho, eu faço a parte que você não toca praticamente no implante. Óbvio que a gente sempre vai acertar ele depois, mas tocar ao mínimo no implante. E quanto ao linfoma anaplásico de grandes células, né, que é realmente raríssimo, nós temos não só eu, mas quanto serviço, até agora um caso de linfoma, mas de paciente que foi usuária de hormônio de crescimento, que teve tumor anteriormente, quer dizer, com outras características. O que você viu ou você teve pacientes também com linfoma? O linfoma, no último congresso americano, ele foi muito discutido, quando sendo quase que, vou me permitir aqui dizer, não é bem assim, mas como se fosse quase que uma alergia, quer dizer, um seroma crônico que o paciente menosprezou e aquilo pode desenvolver algum tipo de célula no paciente. Mas dessas pacientes da procura, algum caso de linfoma? Nunca tive nenhum paciente que tenha tido ou a LCL ou tumor de célula escamosa. Nunca tive nenhum paciente que tenha. Só vi de literatura, a Anne Groth de Paraná, ela já teve acho que uns 2 ou 3 casos que ela pesquisou lá em Curitiba, mas nunca tive nenhum paciente, nem de conhecidos meus aqui no Rio que tenham tido. Eu até procurei e conversei com os radiologistas sobre o linfoma, que eu queria entender mais, até que foi o foco do meu próximo estudo, só que eu não consegui encontrar colegas que tivessem para eu poder, então realmente é extremamente raro. A incidência é muito pequena. Muito pequena, né? É muito pequeno e também o alarde, eu acredito que não foi nem tanto, acho que a mídia social, os pacientes veicularam mais essa parte de dor articular, de tudo, mais do que quanto ao linfoma. E o linfoma, acho que mais a parte de ciência mesmo, a parte de publicação é que foi uma novidade que eles encontraram para publicar mais fácil. Né? E o que teve muito é que o paciente, às vezes, como tem essa informação, fala assim, eu tô com seroma, então é linfoma. Sim. Não. O seroma tem várias causas, né? Então, mas aí fala assim, não, eu tenho seroma, então com certeza é linfoma. Aí você tem que pesquisar, tem que investigar e ver que não é realmente, porque a incidência é muito pequena. E Luana, a gente já vai caminhar para finalizar o bloco. Eu queria que você falasse para a gente assim, você passou pelos 2 momentos, o da colocação e o da retirada, né? Então, para o público leigo que está assistindo, fala assim, o que motivaria você a colocar, tá? E também, pelo outro lado, o que motivaria você a retirar? O que faria você refletir tanto num ponto quanto no outro? Que a gente sabe, assim, parece muito óbvio para a gente, porque a gente é médico. A gente não está do outro lado, né? Sentado escutando o médico colocar. O que você diria para o público leigo em geral? Então, para colocar, eu diria assim, para a pessoa refletir se ela está colocando para ela e não para outra pessoa, né? Para suprir ali um desejo de alguém, e sim porque ela quer colocar, né? Porque ela sente vontade, ela sente que ela vai se sentir mais segura, vai se sentir mais satisfeita com o seu corpo. Então, para colocar seria nesse sentido, né? A pessoa refletir, olhar para si, olhar para ela, respirar fundo, né? Olhar para o seu coração e sentir, eu quero colocar esse silicone para mim ou eu estou colocando para alguém? Essa seria a primeira pergunta. E para retirar o silicone, eu acho que a pessoa tem que antes olhar o que ela está passando naquele momento da vida dela. Como é que eu tô? Eu tô bem para isso? Porque muitas vezes as pessoas agem por impulso e depois acaba se arrependendo. Isso em diversas situações, né? Não só no silicone, no explante, enfim. Então, eu acho que ela tem que antes avaliar o momento da vida dela. O que eu estou passando nesse momento? Para não achar que, assim, o explante é para eu tampar um buraco de alguma coisa que eu estou vivendo e eu acho que é isso que vai resolver, entendeu? Então, ela tem que avaliar o momento dela e ver se ela está pronta para isso, mas avaliando o que ela está passando e não avaliando se ela quer tirar o silicone, se é um desejo, né, só físico.
é o que eu estou passando? Eu estou realmente querendo tirar o silicone? Quais são os problemas que eu estou passando? Isso até responde um pouco o que você me perguntou anteriormente, né? O médico pode fazer essa pergunta também. O que você está passando nesse momento para entender, eu estou com equilíbrio suficiente para tomar essa decisão ou não? E aí você perguntando para a paciente o que você está passando na sua vida profissional, o que você está passando no relacionamento, vocês vão ter pistas para identificar se aquilo vai ser uma boa decisão para o paciente ou não também. Uma pergunta assim, você, digamos, a paciente tem cicatrizes prévias, ok, a gente faz o explante sem medo, né, Bruno? Que o melhor dos mundos, já tem cicatriz, a gente está só, digamos, reincidindo, né? Mas uma paciente que não tem cicatriz nenhuma, tem o peito bonito com silicone. É fácil acordar e olhar e ver cicatrizes na mama? Não é fácil. Confesso que não é fácil. Mas se emocionalmente a pessoa está bem e está decidida, ela não vai se importar com a cicatriz. Ela vai se sentir livre de estar sem o silicone. Vai ser uma libertação, né? Uma nova fase, um novo ciclo. Então a cicatriz vai ser só assim nossa, eu passei por isso na minha vida e agora eu estou numa outra fase. Vai ser um marco, né? Vai ser um registro de uma nova fase. Eu sinto assim, que é um registro de uma nova fase e que, para mim, uma fase maravilhosa. A melhor da minha vida. Então, assim, eu não me importo com a cicatriz, com o volume, eu estou realmente muito feliz e muito satisfeita. Bom, eu queria agradecer, Luana, a tua presença, agradecer ao nosso presidente, doutor Bruno Reckenhoff, a presença de estar aqui conosco, foi um prazer. E eu queria saber só, Bruno, se você quer acrescentar alguma coisa, que a gente já está encerrando o episódio aqui. O mais importante de tudo isso, quando o paciente chega no consultório, é você acolher esse paciente, porque o paciente tem as suas queixas, tem as suas dúvidas, tem as suas reclamações. Então, acolher, ouvir, como a Luana disse, ouvir o que a paciente está querendo, quais são as queixas dela, quais são os anseios, e acolher esse paciente. O mais importante é isso. Daí não só para o explante, né? Para Pra qualquer tudo. cirurgia, Pra né? Isso tudo. é a nossa função Com certeza, pra tudo. sempre de acolhimento, né? Acolher as demandas e tentar dar a melhor solução, né? De acordo com... Porque muitas das vezes o paciente já procurou outros médicos, já procurou outras especialidades e não chegou a uma solução daquele problema dela. Esse que é o grande problema. Às vezes vai até os cirurgiões plásticos que não têm conhecimento. Ou então fala assim, não, eu não vou fazer esse explante porque eu acho que você não tem nada. E aí o paciente já chega no seu consultório já com um pouco de raiva, porque já foi em outros especialistas, em outros cirurgiões, e já chega assim, poxa, ninguém quer me operar. Então, é isso que eu falo, que você tem que acolher esse paciente e falar, tem suas vantagens, tem as suas desvantagens, vai funcionar assim, então é explicar para o paciente. O mais importante para qualquer coisa, para qualquer cirurgia, é explicar e orientar o paciente. Perfeito. Bom, a gente está encerrando, pessoal. Vamos pedir para vocês curtirem o vídeo, né? Irene, sentimos muito sua falta. Bom, esperamos que você esteja conosco nos episódios futuros. E se puderem nos acompanhar no YouTube, no Spotify, no Instagram. E a gente aguarda vocês. Até a próxima.